Simeone arma para Jaqueline e inventa mentira sobre o beijo do Tonzão. E a Kali perde a linha. Gente, sinceramente, algumas dinâmicas de apontamento na Fazenda funcionam bem. Outras simplesmente não servem para muita coisa. Mas depois da expulsão da Raquel, o clima parece que não estava legal ali para fazer uma dinâmica do tipo. Muito se engana quem achou que a Fazenda ficou mais leve com a saída da Raquel. Eles ainda não sabem como lidar com essa situação toda. Ah, por falar na Raquel, ela cobrou do Carelli, hein? Cobrou uma posição dele sobre a Simeone encostar no pênis dos meninos e se isso não ia dar uma expulsão. Então, quando uma pessoa toca nas suas partes íntimas sem você autorizar, você está cometendo assédio sexual, salvo melhor juízo. Essa é a minha opinião, tá? E também não acho que a Simeone deveria passar despercebida pela produção do programa. Isso tem que ser bem explicado. Outra coisa, na festa, a Simeone dá chicotada lá no Chay. Chicotada não é agressão física, gente? A Raquel não aceitou bem a maneira como ela foi tirada do jogo. Por isso, ela está agindo do jeito que ela está. Mas, em compensação, ela saiu com mais de 4 milhões de seguidores, saiu amada pelo público e ainda está sendo tratada como campeã, mesmo sem ser. Antes da dinâmica, teve uma conversa na casinha da árvore, onde a Simeone disse pra Jenny e pra Lili que ouviu a Jaqueline dizer que queria beijar o Tonzão. A Lili olhou pra mim, ela beijar quem? Aí olha como que eu te respondi, eu falei assim, você escutou o que eu escutei? Ela sim, ela falou que vai beijar o Tom. Só que não esqueçam, foi a Simeone quem inventou a história do cuspe e do racismo para prejudicar a Raquel. Então, não levem isso tão a sério assim. Só apenas entendam que a Simeone está mentindo. Essa fic foi criada, obviamente, por maldade da Lili para querer prejudicar o relacionamento da Jaqueline e do Lucas. Já que, evidentemente, Jaqueline ou Alicia não lembraram que essa história existiu. A Jaqueline disse que sim, ela queria meter a língua em outro homem, mas em nenhum momento elas falaram Tonzão. Filho de safada. Você não vai beijar ninguém. Hoje eu vou beijar um homem. Um homem. Outro homem. Mas percebam que nessa imagem aí, a Lili e a Simeone estão do lado oposto pelo reflexo no vidro. Além disso, a Jaqueline estava pegando o Lucas. Pra que ela vai pegar o Tonzão? O Lucas é bonito, o Tonzão, desculpa, passa longe disso. A dinâmica consistia em dizer quem era o peão do barulho e o pânico da Fazenda. Jenny começou a história e ela sabonetou, admitiu que não queria debater com ninguém mesmo e que ela ia fazer as coisas assim. Ela colocou o WL como barulho e a Kali como pânico. A Kali respondeu dizendo que tem muito mais coisas para falar da Jenny do que a Jenny tem para falar dela. Eu tenho muito mais de falar de você do que você de mim. Bem mais. E nesse primeiro momento, já deu para perceber que a Kali tinha bebido demais. Antes da dinâmica começar, eles sempre mandam champanhe para eles beberam. E aí, a Kali bebeu todas, mais do que todo mundo ali. A Lili veio a seguir e mandou o barulho pro Yuri e o pânico pra Kali. Aí a Kali realmente não lembra do que aconteceu, mas ela disse que a Lili é influenciada sim pela Simeone e que ela estudou o jogo. Pelo Yuri e principalmente pela mulher que sabe ser mulher foda, que é a Simeone. A Lili debochou da Kali e da situação e disse que não ia discutir com uma pessoa bêbada. A Kali então disse que a Lili continua sendo influenciada pela Simeone e pelo Yuri. A Kali podia estar bêbada, porre, caindo por todos os lados, mas ela não mentiu em dizer que a Lili está sendo influenciada pela Simeone também. O Radamés veio a seguir e antes dele fazer as escolhas dele, a Kali disse para ele não sabonetar. E o Radamés, sinceramente, poderia ter compreendido que a Kali não estava boa para falar absolutamente nada. Ele colocou o Henrique como barulho e a Kali como pânico. E disse que a única razão para isso é ela ter dito que ele era saboneteiro. Kali, porque eu não tô entendendo, Kali, o que você tá... você já chegou meio alterada e tá falando que eu tô sabonetando.
Eu acho que foi nesse momento que eles perceberam que a Kali começou a sair de si mesma. Aí o Chay veio a seguir, colocou o WL como barulho e deu o pânico para Nádia. E aí ele chamou a Nádia de vitimista e que ela está aonde convém. Ele ainda chamou a Nádia de mentirosa e que ela ouve as conversas pela metade e inventa o resto. E diz ainda que ela tentou entrar em vários grupos, mas não teve sucesso em nada. Quando ela fica nesse lugar aí, ela fica se vitimizando, fica falando que a gente é isso, que a gente é aquilo. A Nádia respondeu para ele que se ela tivesse aonde convém, ela não teria tentado ajudar a Jaqueline, porque naquela altura do jogo as duas já estavam brigadas quando ela tirou 2 votos da Jaqueline. Eu não estou aonde convém, porque se eu fosse assim, quando eu subi, eu não tinha ficado do lado da Jaque, que era alvo da casa. Aí a Nádia seguiu irritada com o Chay e a Jaqueline disse que apesar das duas terem brigado, ela concordava com o que a Nádia disse e ainda agradeceu pelos 2 votos que a Nádia tirou dela, mas que não fez diferença no final. Apesar de eu e a Nádia ter brigado, no que ela falou ali é verdade, que ela falou que me daria imunidade mesmo. Com meu caráter, agradeço não, pelos 2 votos que ela tirou de mim, que eu não sou ingrata. A seguir veio a Alicia. E ela mandou o Chay pro barulho e a Lili pro pânico. E jogou na cara da Lili que a Lili se acha mais do que os outros, que a Lili tentou acabar com a felicidade dela na festa ao dizer que ela desafinou. E ainda disse que a Lili ficou criticando os outros dançarem e que ela olha para as pessoas de cima para baixo. Que também me mostrou um pouco de soberba, um pouco de querer olhar as pessoas de cima para baixo, sabe? E foi aí que a Simeone soltou a bomba que ela ouviu da Alicia e da Jaqueline conversando sobre o tal beijo no Tonzão. A Simeone botou a pré-checa na mesa e disse que afirmou que a Jaqueline tinha dito naquela conversa que ia beijar o Tom. A Alicia rebateu e disse que a conversa não aconteceu nesse sentido. Mas ele não é casado ou ele não tem uma companheira lá fora? Essa conversa existiu. Não, mas eu estou afirmando que essa conversa existiu. Essa conversa... Aí a Simeone quis causar uma desavença, o Tonzão chamou a Alicia de covarde, mas depois ele mesmo cortou o assunto. Que eu te falei da forma certa. Que a Sim, menina, você me falou da forma certa. Então esse não era assunto pra trazer pra cá. Esse não era assunto pra trazer pra cá. Você tá sendo covarde. Não, não tô sendo covarde, Tom. Isso foi... A Lili respondeu e disse que ela e a Alicia nunca falaram mais a fundo sobre a sensibilidade das duas e essas coisas de amizade. A seguir, foi a vez da Jaqueline. E antes dela apontar quem ia para que lugar, ela disse logo que ela é uma mulher de 29 anos, que ela não lembra de ter falado o nome do Tonzão em momento algum e que ela é respeitosa, não se mete com homem comprometido e nem dá liberdade para homens comprometidos. E ainda reafirma que está tendo um relacionamento com o Lucas. Pelo menos naquela altura ela ainda estava. Eu não lembro de ter falado o nome do Tonzão, até porque eu nunca... dei liberdade pra ele e ele nunca deu liberdade. Aí a Simeone volta a dizer que ela ouviu sim e que ela só abre a boca quando ela tem certeza. Eu estou afirmando o que você falou. Se foi brincadeira ou não, isso não é brincadeira que se faça. Aliás, a Simeone me lembra a Ofélia do Zorra Total, tá aí pra vocês verem. A discussão foi logo encerrada e não foi levada adiante porque o Tonzão não quis saber. Mas uma coisa já tá claro. A Simeone age de má fé e mal intencionada. A Jaqueline escolheu para o barulho a Márcia Furreca e o pânico para a Gene. E disse que a Gene está se mostrando soberba desde o dia que ela pegou o chapéu de fazendeira. Aí a Gene rebateu e colocou a Raquel no meio e pediu para a Jaqueline apontar qual atitude dela era soberba. E aí a Jaqueline relembrou que a Gene a colocou na horta e a Gene disse que delegou para essa função quem ela queria delegar e não fez isso para punir ninguém e que quem se negou a receber foi expulso do programa. Voltei, nenhum momento eu fui soberba, deleguei, quem não aceitou, me agrediu. A Jaqueline então diz que o único jogo da Gene é peitar as pessoas
e fazê-las perder a cabeça. A Gene diz que não está na regra e que não é proibido peitar. Onde lhe convém, tá no manual que entendeu? não pode Você peitar, está onde lhe convém, tá no manual e que você não é uma pode pessoa bater, sem agredir. opinião. Olha que é bom ter cuidado com esse negócio de peitar, porque peitar pode levar a uma agressão, e se ela admite que ela peita as pessoas, ela admite que agiu de caso pensado com a Raquel para cavar a expulsão dela. É um ponto aí para vocês pensarem nessa fala da gente. A Márcia Furreca chamou o Yuri pro barulho e a Kali pro pânico. E aqui a Márcia Furreca simplesmente não teve nenhuma sensibilidade ao apontar a Kali que estava bêbada. A Márcia Furreca disse para Kali parar de se preocupar com o jogo dela e que se ela joga com o cavalo ou com o caralho a 4, isso é um problema dela. E diz ainda que a Kali estava dando um vexame. Não é da sua conta se eu falo que eu jogo com bicho ou com caralho a 4, entendeu bem? E aí a Kali, mesmo bêbada, disse pro Radamés dizer logo pra Márcia Furreca o que ele pensava dela. E ele ficou calado nesse primeiro momento. A Márcia Furreca ficou fuzilando ele com um olhar. Logo, Radamés. Porra! Tu fica fingindo, amigo, que tá concordando com as coisas. E a Kali diz que a Márcia Furreca pode até ser uma grande jogadora, mas não é uma grande campeã. Até o Tonzão percebeu que a Márcia Furreca estava pegando pesado com a Kali porque a Kali estava fora de si. A nossa amiga não está em condições hoje de responder. Não está, então vamos ter esse carinho, esse cuidado. E a Kali realmente deu escândalo quando disse que a Márcia Furreca falou mal da Simeone para ela e a Márcia Furreca negou na hora. Aí nesse momento, o Black, a Alice, o Chay e a Jaqueline foram tentar tirar a Kali dessa situação vexatória. Mas não deu muito certo. A Kali ficou gritando que a Márcia falou. Foi um caos total. Tudo ouviu, tudo ouviu. Eu não vou no favor. A Márcia Furreca, inclusive, foi pra cima da Kali, chamou ela de bêbada do caralho e mentirosa. Aí o Tonzão começou a chorar ao ver a situação da Kali. A Jaqueline também começou a chorar. O Black e o Chay tentaram acalmá-la. A Gene se meteu no meio e pediu para a produção intervir, mas a produção não fez nada, apenas deixou o caos rolar. Gente, por favor, alguém pode vir aqui que a Kali fugiu do controle. Até que o Chay precisou gritar para ela que se ela continuasse a agir do jeito que ela estava agindo, ela seria expulsa do programa e que ele não queria mais ninguém saindo desse jeito. Você não precisa disso! Você não precisa disso! Amiga, você vai ser expulsa! Você vai ser expulsa! Você tá vendo o que eu tô fazendo? Black e Chay passaram um tempão tentando acalmar a Kali. O caos foi tamanho que demorou um tempinho até para o André seguir adiante com a dinâmica, mas também a partir desse momento que todo mundo ali apenas queria que aquilo terminasse o mais rápido possível. André voltou e seguiu com a dinâmica. Ele colocou a Jaqueline no barulho e o WL no pânico. Dava para ver que ele fez isso para tentar melhorar o ambiente. Ele sabonetou e ele admitiu isso. Eu sou divertidíssima, já te falei isso, assim como a própria Kali. Meu amigo WL, eu vou pegar duas coisas, o bom e o terror. Você é um cara maneiríssimo, amo, mas acho também que você toca o terror. Aí o Yuri deu barulho pra Lili e o pânico pro Lucas e explicou que o Lucas perde o controle fácil em algumas situações e ele grita muito com as pessoas, o que torna o clima ainda mais caótico. Yuri disse que Lucas bota a pilha nas situações para piorar mais as coisas e o culpa pela expulsão da Raquel. Às vezes passa um pouco do ponto de gritar e apontar. Sei que é teu jeito, é a tua forma de reagir às coisas que acontecem. Lucas, então, diz que ele não sabe mesmo lidar com perdas e despedidas e que ele é desse jeito, que ele tenta se controlar, mas é mais forte que ele não consegue. De fato, eu tenho alguns posicionamentos aqui no jogo que vão gerar conflitos. Eu vou vir aqui sim para apontar alguns erros de umas pessoas e quando eu vejo atitudes que eu não concordo, eu vou me posicionar e vou falar. O Tonzão depois veio na sequência, deu barulho para Lili, pânico para Alicia e disse que ela soou como perigosa. Ele citou que em nenhum momento expôs alguma situação dela e ela fez isso com ele. Fazendo me decepcionar com você, você poderia conversar comigo, chamar eu e a Jaque para poder chegar num consenso, porque esse é um assunto muito sério para levar para casa toda.
E ela só respondeu que ela fez isso, mas não por causa dele, mas da Lili, de quem ela estava com raiva. E aqui a gente também viu um trecho da conversa da Kali falando que queria o Black e que amava ele. E sua vida vai continuar lá fora. Eu não sei. Olha o que você tá fazendo com você. Kali, olha o que você tá fazendo com você. Pelo amor de Deus, Kali. A Kali bebeu sim, gente, porque ela terminou com o namorado dela pelo Kawaii naquele mesmo dia e o Black não estava aceitando as investidas dela. Mas aí o Black também teve bastante controle emocional para segurar a situação ali mesmo e ao mesmo tempo ser firme com ela. O Sander queria colocar a Kali, mas respeitou que ela não podia. E aí ele disse que sabe o quanto isso é difícil, quanto é difícil lidar com vícios e que ele já passou por isso. Sei quanto eu sofri por causa disso, né? Tem pessoas que precisam de tratamento, o álcool destrói a família, se eu não tivesse... E aqui o sinal do Play Plus foi cortado. A gente não sabe exatamente o que o Sander disse e quais foram as escolhas dele, mas aparentemente não demorou muita coisa. Porque quando o sinal voltou, já era o Black, e ele colocou o Radamés como Barulho e a Nádia como Pânico. O Black não queria discutir, na verdade. Ele disse que estava sem forças para discutir ou debater naquele momento. Eu hoje, real, não tô nem com força, nem com ânimo para debater as mesmas coisas. Tá tudo bem. É a sua forma de jogar. A Nádia disse que ele só cresce pra cima de mulheres, citando o que tinha acabado de acontecer com a Kali. Aí ele realmente não quis falar mais nada e simplesmente saiu de lá. Nunca foi lá e apontou o dedo e fez ela ficar mais... Fechou. Nunca. A seguir veio o Lucas e ele coloca o André como Barulho e a Jenny como Pânico e diz que poderia dizer milhares de coisas contra ela, mas ele não quer mais ter nenhum contato com ela. E ainda diz que a Jenny fez ofensas pesadas que podem prejudicar as pessoas lá dentro e aqui fora. Você é o tipo de pessoa também que eu não quero levar, não quero ter relação nenhuma aqui dentro da casa, nenhuma, não quero nem trocar palavras. A Jenny culpou o Lucas pela expulsão da Raquel e diz que ela foi a única pessoa incoerente lá, porque ela desceu para falar com a Raquel com todo o carinho e a Raquel não quis falar com ela. A gente já viu o carinho da Jenny, né? A gente não precisa nem relembrar vocês disso. Então, se não fui eu que fui para casa, foi uma pessoa do seu grupo, foi porque essa pessoa foi incoerente. A Jenny negou que tenha feito a Raquel perder a cabeça e agredi-la. Mas a verdade é que as câmeras mostraram outra coisa. Henrique deu pânico pro Lucas por causa da expulsão da Raquel e o Lucas disse que ele não muda uma palavra sequer do que ele disse no dia do acontecimento da expulsão. Ele também admite que ele passa do ponto e que ele não queria entregar esse tipo de entretenimento para o público, mas como ele e a Raquel estavam muito próximos e a saída abrupta dela fez ele perder o controle emocional e agir da maneira que ele agiu. Como eu já falei, eu não sou uma pessoa que sou acostumado a ter perdas na minha vida, no sentido pessoas. Eu não sei lidar com perdas. A Nádia fez a mesma escolha para o Pânico e diz que o Lucas inflamou a Raquel e causou a expulsão dela. Aí o Lucas disse que é muito pesado jogar a culpa da expulsão para cima dele e que ele tentou sim fazê-la cumprir com a obrigação da ovelha. Nádia, eu acho que é muito pesado você querer falar que eu prejudiquei uma aliada minha. É o meu ponto de vista. Não. Aí a Simeone tentou humilhar a Kali, dizendo que ela bebe em todas as festas, mas que ela nunca deu esse tipo de vexame. Ela colocou a Alicia como Pânico e voltou a repetir a história de que ela e a Jaque falaram sobre o beijo no Tonzão. E ela diz que o ouvido dela não faz curva e que ela sabe sim o que ela ouve. Se eu escutei e falei, pode ter certeza que eu nunca vou abrir minha boca aqui para contar uma mentira, nem para criar inimizades entre participantes. Mulher, melhor para você procurar um daqueles aparelhos auditivos, viu? Você tá precisando. E ela diz que alertou o Tonzão para evitar com que ele caísse em uma armação, porque algumas mulheres fazem isso para prejudicar os homens. Aí a Simeone volta a repetir que ela não abre a boca para mentir, mesmo tendo sido desmentida pela Galisteu. Mas ela convenientemente esqueceu disso, né? Aliás, não foi só ela. Tonzão se meteu e disse que está de olho em Alicia e que é a terceira vez que ela age dessa maneira. A Alicia disse que ele está bastante enganado com ela. Não, Tonzão, eu acho que você está vendo por uma visão um pouco distorcida. Não, não foi. A Kali foi a última a jogar.
E no final, ela nem sabia o que ela estava fazendo lá. Ela chamou o André pro barulho e o Chay pro pânico e disse para eles se resolverem e eles meio que também não sabiam o que fazer. Ela ainda disse que aquela dinâmica era chata pra caralho e aqui ela não mentiu. Kali depois pediu desculpas para todo mundo e que a Márcia Furreca não sabonetou pela primeira vez no jogo. E aí ela anunciou que ela ia dormir. E agora eu vou dormir. Oh, my. Como o trauma da expulsão da Raquel ainda está muito forte lá dentro, Chay diz que ficou mesmo com medo da Kali ser expulsa porque ela estava do lado da Jenny e a mão poderia encostar na Jenny. Aí ele explica que foi por essa razão que ele precisou gritar com ela. Colado, né? Eu vi. Colado. Qualquer mão que ela levantava, pegava na Jenny. Eu fiquei muito preocupado aqui. O Black também disse que eles não podem fazer muita coisa quando a Kali bebe e perde a razão. Aí a Alicia disse que a Kali é alcoólatra e o Black a repreende. A Alicia depois disse que ela está preocupada com a Kali. E o Black teve a leitura certa do que aconteceu. A Kali bebeu para ter uma fuga de um problema que ela teve e que eles precisam ter paciência com ela e pedir para ela ter atendimento psicológico no programa por tudo o que aconteceu em um só dia. Ela tá transferindo como fuga. Acabou. É sobre isso. Amanhã a gente senta, vou sentar de novo com ela, conversar. Mas ele diz que tem medo que os sentimentos dela por ele atrapalhem o jogo dele, porque querendo ou não, em algum momento, eles precisarão ser adversários nesse jogo. Aí o Black diz que eles precisam conversar sério com a Kali e dizer que ela exagerou naquela situação. A Alicia diz que desistir é ruim, mas talvez o programa não esteja sendo benéfico para ela. Eu acho que ela tem que tomar, se ela realmente for tomar essa decisão, ela tem que tomar essa decisão amanhã sóbria e entender o que está sendo bom para ela ou não. O Chay também observou que o André não foi ajudar a Kali no momento em que ela mais precisava. Ele diz que o André, Lucas e Jaqueline não se levantaram para ajudar e Black diz que os amigos da Kali são eles e que eles não podem abandoná-la agora. Não nesse. Nós somos nós, velho. Mas aí ele pontua que ele precisa falar que a Kali passou do ponto e que só depois dela estar bem sóbria é que ela pode decidir o que ela vai fazer. Se ela vai desistir ou não e como é que ele vai se afastar dela. Aí a Kali entrou na conversa, disse que ela é a dona do pôr do sol e um monte de palavras desconexas. Mas disse pra Alicia que ela tá assim pensando em bater o sino no máximo amanhã, ou no caso hoje. Mas eu acho que ela não vai bater, gente. Até esse momento, até onde eu vi, ela não bateu. Isso você viu, eu não quero. Eu vou embora, tá bom? Eu não quero que você vá embora. Eu não quero. Eu vou. Eu não quero. Eu não quero mais ver isso, amiga. Em paralelo, Tonzão diz que Lucas também tem uma atitude de peitar as pessoas até pior do que a Jenny. Pra cima de todo mundo ele tá fazendo isso. E não é a primeira vez não, ele fez isso com mais de 5 pessoas. Então ele tá induzindo os outros a agredir ele. Então quando alguém agredir ele, a pessoa vai ter razão. Aí a Jaqueline defende o Lucas e diz que ela já viu a Jenny tendo as mesmas atitudes com outros participantes da casa. A Jaqueline, que não lembra o que ela disse, também pediu desculpas pro Tonzão e diz que não queria prejudicá-lo e muito menos queria ficar com ele. Eu não lembro se eu falei, não foi, quero que você saiba, Brasil todo, que não foi numa intenção de, tipo assim, de querer dar em cima de você, ou de passar como boa moça, de colocar como vilão. Aí o Tonzão diz que aqui fora, Lucas defendia Bolsonaro e a Raquel defendia o Lula, e que ele também defende o Lula, e que isso não impediu da Raquel e do Lucas se dessem bem no jogo. Ou o Tonzão não entendeu o discurso da Raquel, ou ele tá tentando inverter as coisas ali dentro. O Black também alerta que se a Alicia sabonetou nessa história do beijo, essa conversa de fato aconteceu. E falou que, não lembro se eu fiz. Você não fez, ou seja, fez. Pronto, claro. Ele também está preocupado com o que podem estar pensando dele aqui fora e que a imagem dele possa estar sendo prejudicada por causa da Kali. Pra mim, por exemplo. Não faço a menor ideia como é que você o visto lá fora. Não, Black, você pode ter certeza que não está. Aliás, as pessoas estão admirando você. Alicia também se estressou com o Lucas porque ele não agiu como um amigo da Kali e que ele só age por interesse. Então você tem que agir como um amigo, né? Eu não preciso te pedir pra você ter empatia com as pessoas, isso é o mínimo. É o mínimo. Você vê sua amiga jogada, eu não preciso te pedir pra você cuidar dela. De qualquer forma, também foi uma falha do Lucas realmente não ter prestado nenhuma assistência pra Kali. Aí a Jaqueline diz que não lembra mesmo de ter mencionado o Tonzão
E a Alicia diz que lembra que perguntaram se ele era casado. Enquanto isso, Black aconselhava a Kali a não beber mais a ponto de perder a linha do jeito que ela perdeu. Nossa. Problemas. Puta que pariu! Então foi tu, né? Que deixou esse Peidou ali fora, mão. A Alicia também entrou no quarto nesse momento e disse pro Lucas ir ficar com a Kali um pouquinho e perguntou para ele se a Kali é uma amiga só de conveniência. Pode ser sua amiga quando convém. E aí, a Simeone diz que todos os demais adversários estão de olho no grupão para colocá-los como covardes e perseguidores. Essa atitude sem menor maldade, sem o menor fundamento, para eles fazerem papel de vítimas e nós sermos as pessoas que estão sempre atacando. Mas depois dela fazer o que ela fez, não é tão difícil. O fato é que a Kali perdeu a cabeça por causa dessa história dela, ainda não saber se ela ainda tem um namorado. André e Jenny foram falar com ela e disseram para ela colocar tudo que ela tá sentindo para fora. Vou pegar uma aguinha com açúcar pra você. É que eu vou dar água com açúcar pra vomitar, né? Não, tô bem. Boa noite, gente. Boa noite, Black. E ali de madrugada, na casinha da árvore, Alicia diz pro Chay que até a Simeone mencionar sobre a tal pergunta de que homem é comprometido, ela não lembrava do tal momento porque ele não existia. E aí vocês veem que uma mentira bem contada de forma bem eloquente consegue fazer a pessoa acreditar que fez o que ela de fato não fez. Não tinha acontecido. Quando a Simeone disse, as palavras foram... Tem repelente aí embaixo? Essa, e você respondeu. Passar, né? Mas ele não é comprometido? Eu respondi, aí eu lembrei. E o VAR do momento mostra que elas não falaram isso. Beijar ninguém. Hoje eu vou beijar um homem. Um homem. Outro homem. Outro homem. Ali na baia, a Simeone disse que a brincadeira da Jaqueline foi maldosa assim para prejudicar o Tonzão. E ela também diz que ela não escutou errado. Alguém conta pra ela que ela tá ouvindo demais? Foi igual o fato de eu ter contado pro Tom, eu achei maldoso. E aí, ela diz que a Jenny saiu como errada no caso da expulsão da Raquel e pergunta então que reality é esse que não se pode peitar. A outra tomou um tapa na cara e saiu como errado. Qual reality que você assistiu que uma pessoa não peita a outra? Gente, tem um problema em peitar aí. É porque peitar tem esse negócio aí com as mãos. E às vezes a mão pode sair do lugar e fazer coisas por instinto. Então é sempre bom evitar peitar, né? A Lili, então, lembrou que a Raquel fez a mesma coisa quando o Yuri foi fazendeiro e ela não quis fazer uma atribuição. E a Simeone disse que a Raquel perdeu para a própria arrogância. Foi o jeito de... Vai lá fazer as ovelhas. A Raquel perdeu para a arrogância e a prepotência dela. Ela também diz que tem certeza que o Lucas inflamou a Raquel a não fazer as tarefas. Só que tem um problema aí. Ela não viu. Simeone também disse que a Alicia fingiu estar bêbada na festa e que quis fazer VT de amiga do Lucas. E diz também que a Jenny sempre cria picuinhas desnecessárias entre eles lá dentro. Aí você fala assim... Não tem um motivo não tem como racional, defender, não. É só pela implicância de falar assim, velho, deixa de ser teimosa. A Kali parecia mais calma durante a madrugada e ela até foi curtir a piscina com Yuri, WL e Tonzão. E lá na casinha da árvore, a Jenny comentou que a Kali pode estar confundindo as coisas por ter vindo de um relacionamento conturbado aqui fora. Ela diz que a Kali está passando por uma montanha russa de sentimentos que vão desde o término, rejeição e confusão sobre tudo o que aconteceu. Ali se juntar ali tá o sentimento de rejeição, o término, com confusão, Eu não tinha lembrado desse sentimento. O Chay diz que o Black e a Kali passam muito tempo juntos e que ambos querem coisas diferentes. Enquanto o Black quer curtir o reality, a Kali quer ficar grudada nele. A Alicia pontua que não dá para tratar alguém como amigo se a pessoa não te vê como amigo. De amigo com pessoa que não te vê como amigo. E ela diz que não pode se prejudicar por causa da Kali. O Chay então diz que não confia nos grupos da casa e que as pessoas que ele confia são a Alicia, o Black e o Radamés. E ele diz que o Black precisa parar de comprar a briga dos outros, especialmente do pôr do sol, e deixar eles se ferrarem sozinhos. Pela manhã, o Black diz que vai se afastar da Kali e que a situação de ontem o prejudicou no jogo, pois ele tinha coisas para falar para Jenny,
mas ele precisou deixar isso de lado para atender a Kali, o que tirou o foco dele lá da discórdia. Porque eu tava sem foco, só pensando no que a Kali tava fazendo. Ele ainda diz que a Kali tem que sustentar a escolha dela de jogar e estar com o pessoal do Pôr do Sol e que ela tem que cobrar dos amigos dela de lá que cuidem dela nesses momentos que ela passou. E pra Jenny, o Black comunica a decisão dele de se afastar da Kali. E a Jenny também comunica que não vai mais indicar a Kali pra roça para ela ter tempo de mudar a imagem dela enquanto ela estiver no programa. Chegar, tipo, eu tava de boa com ela, mas aqui a gente, é isso, briga, só que eu não levo pro coração, eu brigo. O Black diz que é da profissão dele acolher as pessoas nessas situações, mas ele sabe que se cortar tudo de vez, vai ser pior para Kali. O Black então disse que tem responsabilidade afetiva e que ele não vai ser nenhum monstro. E o que a Simeone queria, a Simeone conseguiu. Seja por ciúmes, seja por jogo, a Simeone mentiu sobre a Jaqueline querer beijar o Tonzão e depois deixou o Lucas bem mal. Eles estavam se pegando, a coisa estava ficando até forte. Mas depois disso, o Lucas admite que broxou. Então aqui vai o VAR novamente para você ver. Hoje eu vou beijar um homem. Outro homem. A Jaqueline disse que queria beijar outro homem, não o Tonzão como a Simeone escutou. Aliás, a Simeone está precisando limpar os ouvidos porque ela está ouvindo coisas demais. Mas não adiantou de muita coisa. O Lucas disse que broxou tudo com ele e que para ele ficou difícil aguentar a situação depois do que a Simeone fez. Ele então termina com a Jaqueline e diz que eles só podem continuar como amigos. Você? Não, eu espero que você entenda mesmo. Tipo, não quero ser babaca ou... E após terminar com a Jaqueline, o Lucas então decide que vai também se afastar do Pôr do Sol e que vai jogar sozinho e fala isso para os oponentes dele. Mas te falar, eu vou voltar pro meu jogo do começo, jogar sozinho de novo, entendeu? Mas não isolado, né? Lucas também pergunta se a Kali está bem e o Black disse que ela está bem confusa, sobretudo por causa do fim do namoro dela pelo Kuai. E quando o Lucas entrou na cozinha e anunciou que ele está solteiro, a Simeone deu um sorrisão para Lili. Conseguiu destruir o grupo, conseguiu destruir o Lucas. Imagina como a Simeone não deve ser aqui fora na vida dela, né? Aí a Jaqueline então disse pra Márcia Furreca, e olhem quem ela foi confiar, que ficou chateada pelo afastamento do Lucas e que não lembra de ter dito que queria ficar com o Tonzão. Isso tudo eu fiquei mal, porque querendo ou não, levou o meu afastamento com o Lucas, né? Enquanto isso, Simeone já planeja acabar com a Jenny apenas porque a Jenny estava conversando com o Black e com a Alice. Eu vou acabar tendo uma treta com a Jenny, vai demorar. A Simeone está se revelando agora sem a Raquel no jogo. Só que a Simeone não tem a mesma inteligência da Raquel para isso e nem a mesma classe. Mas ela conseguiu o que ela queria. Ela destruiu o Pôr do Sol. Agora, se as coisas vão ser como ela quer, a gente vai ter que ver tudo se reorganizar ali dentro pra gente saber.